A primeira pergunta que eu faria é: há alguma possibilidade de mudança do prazo? Sim, não. Faz um diagrama mesmo, sim, não. Então, isso é externo a você, não há como. E você não vai perder mestrado, doutorado. Essa é a segunda afirmação. Você não vai perder. Então, a primeira pergunta é: há possibilidade de extensão? Sim, não. E a afirmação que você vai fazer: eu não vou perder. Então, aí você desce por algumas táticas, que cada um de vocês vai definir como funciona melhor para si. Algumas pessoas trabalham com métricas por dia. Eu vou escrever uma página. Pensa comigo, gente, uma página por dia. Ao final de 2 meses, você tem 60 páginas. Você tem uma dissertação de mestrado. Ao final de 3 meses, você tem 90 páginas. Então, a segunda coisa que eu sugeriria é: pensa-se em metas, e metas pequenininhas funcionam para vocês. Não comecem com metas gigantescas. A segunda, que há estudos que mostram isso, e aqui eu estou dizendo sobre estudos, não sobre as nossas singularidades, é que toda a pandemia nos levou a um uso maior do tempo para as relações de cuidado, especialmente se você é uma mulher. Então, faça um diário sobre a sua vida, sobre os seus deveres de cuidado, sobre os momentos que lhe dá prazer e o quanto você vai conseguir realisticamente dedicar-se a essa uma página, se essa for a sua meta. Terceiro, a Rosana disse algo aqui da qual eu tenho um disciplinamento do corpo parecido com o dela. Eu gosto de começar o dia escrevendo, por duas coisas: que é onde eu tenho melhor capacidade de pensamento, e eu começo com aquilo que pode me dar prazer para viver o dia, com outras coisas que eu vou ter que fazer, né? Reunião, né? Então, eu começo com uma ideia de um prazer, de que eu fiz aquilo da qual está me dando um sentido, inclusive uma matéria de produção. Mas descubra qual é o seu biorritmo para o prazer com a produção da escrita. E aqui eu queria fazer a diferença do início entre a angústia da criação e o sofrimento da opressão acadêmica. Eu só voltar a isso. Mas o quarto ponto é: não crie esse processo solitário. Nós não temos o contato corpo a corpo, né? Quando eu estava com a possibilidade de ficar perto dos alunos, nós chamávamos isso a matilha, que é ficar perto. Crie grupos de leitura e de escrita. Você oferece a alguém a sua leitura e alguém oferece a você a leitura. Não deposite toda a sua libido de expectativa, de legitimação do que você escreve na sua orientadora, no seu orientador. Há várias pessoas que vão poder dar esses processos pequenininhos de legitimação, de acompanhamento e de reconhecimento, que não necessariamente é o poder da orientadora. Então, em resumo, faça um diário do seu tempo, crie uma meta que é só sua, descubra algum biorritmo possível para continuidade. Não acredite em genialidade, não existe isso. E se quer algum conforto, a escrita acadêmica nos permite ser simplória. Se vocês lerem os meus primeiros textos, eles eram textos que eu vou dizer: nossa, como é que eu escrevi isso? Mas eu estava aprendendo. Eu estava aprendendo aos 20 anos. Não vai ser a escrita que eu vou ter aos 50 hoje. Se fosse, tinha alguma coisa errada. Ou eu parei no tempo, né? E essa figura da genialidade aos 20 anos não existe. Então, não está esperando de você que você seja escritoras mágicas, como a Jarid Arraes, que ultimamente eu tenho lido ela, e aonde eu vou eu cito o nome dela, que é alguém que aos 20 e poucos anos escreve Redemoinho em Dia Quente. Nós não estamos no campo da literatura, que é um peso muito diferente. Então, nós podemos fazer segundo Rosana Pinheiro Machado, no livro tal, ela disse isso. Então, nós temos uma formatação de linguagem que pode ser o nosso canal de entrada e que facilita a nossa vida. E aí, Rosana, se você me permite, eu queria fazer a diferença da pergunta inicial. Claro. Nós temos que viver a angústia da criação, que nós precisamos. Esse é um sofrimento, se vocês querem usar essa palavra, é a angústia de pensar: será que isso se resolve assim? Será que isso aqui é a melhor maneira de dizer? Será que isso aqui é uma pergunta? Será que eu... Essa é a angústia de criar, porque é de se duvidar. Todo o processo de criação acadêmica tem que envolver a angústia, porque é a dúvida sobre o processo criador. Outra é sofrer pela solidão, é sofrer pelos sistemas de opressão, é sofrer porque não se ouviram. Esse é o espaço que nós temos que combater.
E esse sofrimento do abandono, da solidão, do desamparo, é sim um sofrimento, que quanto mais frágil você é na vida acadêmica, pelas suas origens de classe, por marcadores raciais e de gênero, de sexualidade, de deficiência, se você é uma mulher cega, uma mulher surda, você experimenta processos injustos de sofrimento. Esse nós temos que coletivamente combater. O outro nós temos que viver e aprender a transformar ele em um momento de operação do desejo, porque ele é o processo de criação pela dúvida. A luta entre escrita em primeira pessoa e escrita em terceira pessoa, um falso dilema, eu diria totalmente falso, mas domina o que o seu programa fala, porque pode ser que seja uma questão de vida ou morte no seu programa, porque você ainda está sendo avaliada. Então veja se a sua orientadora suporta que você escreva em primeira pessoa, e se for para você escrever este projeto de pesquisa, se você está num laboratório, vai para isso, sobrevive esse momento. E depois escreve em formato diverso, se você quiser, e se você conseguir, e se a sua comunidade começar a aceitar essas rupturas. Eu consideraria que é um falso dilema, mas pode ser uma regra de sobrevivência. Gostaria de saber mais sobre dificuldades em escolher o tema, pergunta de pesquisa e desenho de estudo. Eu adoro essa pergunta. Sabe como é que você supera essa dificuldade? Olha para onde mais você gosta. Aquilo que talvez só você saiba, só você vive. Ou aquilo que você vai sentir que tem prazer em aprender com você mesmo escrevendo. E escrever é um processo que a gente aprende conosco. Você aprende, você diz, no dia seguinte, eu escrevi isso, ou você acha que que não serviu, ou você começa a aprender com você mesmo no processo. Mas faz aquilo que mais toca. Algumas pessoas me perguntam se a minha vida é marcada pela história da descriminalização do aborto, se eu já fiz aborto. Não, eu não fiz aborto. Nem todas as experiências das quais nos escrevemos e nós entranhamos a nossa vida, elas precisam ser as nossas vivências. Eu tenho uma sensibilidade de que aquilo que é a nossa vivência pode ser ainda mais intenso na nossa forma de escrever. Mas isso não é uma regra geral. Mas escreve aquilo que toca você. E aí diz, do desejo, da ousadia e da autoria, eu gostaria de saber como ser autora na academia, quando os orientadores, as orientadoras pensam que precisam ser reprodutores dos seus estilos de escrita acadêmica. Sabe, a grande maioria das pessoas na vida acadêmica, elas não têm um estilo próprio. O jargão da vida acadêmica é essa formatação. Então, talvez a gente acreditar menos que as pessoas têm um estilo, mas se há tanta essa expectativa e você já identificou, seu radar já sentou para isso, eu diria que talvez duas opções básicas. Toda vez que a gente só dá duas, é um pouco limitado, é só pensando. Uma, você pode mudar, mas a segunda você também pode fazer só para sobreviver. E assim que você terminar esse ciclo de ser por um título, que é o mestrado, que é o doutorado, ele não é um fim em si mesmo. Mestrado e doutorado não é um fim em si mesmo. Ela é uma passagem para você ficar cada vez mais livre dentro de um regime que nós temos cada vez mais que ocupar diversamente, que são dos títulos acadêmicos e de ocupar a sala de aula. Esse é um momento muito importante de estar em sala de aula. Como controlar a ansiedade? Eu tenho certeza que a gente vai ter alguma conversa aqui sobre isso, mas como eu controlo a minha, eu preciso ter grupos que eu converse sobre as ideias. Vocês devem ter visto ultimamente que eu devo estar... Me chamaram que eu sou motoboy de live, né? Porque é o momento que eu estou podendo criar comunidades para conversar. Então, eu controlo minha ansiedade participando de grupos de conversa. As pessoas me fazem perguntas que eu não pensei, as pessoas me colocam... eu ouço elas em coisas que eu não tinha sido capaz de pensar. Eu não consigo pensar sozinha. Eu gosto de gente, eu adoro aluno, eu adoro as pessoas quando elas têm ainda a liberdade do pensamento e não as amarras das certezas do que diz a literatura e fazem as perguntas que eu jamais tinha conseguido pensar. Então, quanto mais jovens são as pessoas, mais eu gosto quando me provocam. Então, eu preciso ouvir as perguntas que podem parecer sem sentido para as regras estabelecidas. Aquelas pessoas que vão me provocar para fora do que eu já sei fazer. Eu queria Agora, contribuir com... perdão, eu só não queria dizer assim, medicalizar a ansiedade é um caminho, mas eu primeiro iria para intensificar a ansiedade por outras vias, porque quem sabe ela é o caminho da criação.